Bom, galera, vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças que a inteligência artificial pode trazer para o nosso mundo nos próximos 5 anos. De forma precisa, eu quero fazer esse vídeo conversando com vocês de forma simples também, explicando quais áreas podem ser criadas e quais podem ser praticamente extintas daqui 5 anos, por exemplo. A inteligência artificial já é uma realidade no nosso mundo, não tem como negar. É algo que ou você aprende a mexer, ou você aprende o jogo e você entra pro jogo, ou você vai ficar afastado e vai acabar sendo engolido pela inteligência artificial. Muita gente fala, né? Muita gente tem o medo de perder o trabalho para a inteligência artificial. Muita gente fala que as IAs vão dominar o mundo. Tanto o Elon Musk, né, ele comenta muito isso, do perigo que é as inteligências artificiais se tornarem tão inteligentes ao ponto das inteligências artificial ver que o problema do mundo é o ser humano, né? Então, bom, tem várias teorias, tem várias falácias sobre a inteligência artificial, mas na grande maioria o que se converte é no médio prazo. No curto médio prazo, a gente tem que analisar o que está acontecendo com a inteligência artificial, qual é a realidade e o que podemos fazer para poder nos preparar para o futuro, para a gente não ser tão engolido assim com as inteligências artificiais. É como se fosse, por exemplo, eu sou um jogador que joga no Real Madrid e eu tenho uma idade ali legal, já tenho uma idade consolidada, 30 anos e tal. Eu tenho que começar a treinar mais, porque tá chegando um jogador novo e ele vai me substituir. E, bom, não tem o que eu fazer. Eu vou treinar mais, mas também eu tenho que fazer uma segurança financeira para mim, para quando eu sair do Real Madrid eu conseguir manter o meu estilo de vida. É basicamente isso. É um exemplo, né? Um exemplo bem simples aí para vocês, mas é algo que acontece. Está chegando novos players e esses novos players são a inteligência artificial. Eu separei algumas áreas aqui que é bem interessante a gente estar dando uma olhada para ver quais áreas podem ser praticamente extintas, né, daqui a uns 5 anos. Eu coloquei um prazo de 5 anos que pega mais ou menos ali o curto, médio prazo que a gente pode se preparar, que a gente pode ficar observando. A gente pode observar na nossa história que quando teve a Revolução Industrial, precisava uma fábrica de muita gente para poder fazer, por exemplo, uma camisa para poder vender. Precisava de muita gente para o processo funcionar. E aí foi criado as máquinas manuais que de 10 pessoas, a máquina reduzia aquele número para 5 pessoas. Em vez de precisar de 10 pessoas, precisava de 5 pessoas. Mas uma daquelas 5 que foi extinta, precisava uma daquela sabendo operar a máquina para poder operar a máquina, deixar a máquina boa ali para poder ela fazer o trabalho de 5 pessoas. Ou seja, pegou o trabalho de 5 pessoas, colocou em uma pessoa, né? Mas aquela uma pessoa teve que ter o conhecimento técnico, teve que saber operar a máquina, teve que saber fazer a manutenção da máquina. Então é basicamente isso. A gente tem que identificar, né, que a inteligência artificial ela vai substituir muitas pessoas, mas vai ter que ter uma pessoa para administrá-la, para poder fazer a operação técnica da máquina, né, do machine learning, prompt de comando, que uma inteligência artificial funciona. Ou seja, você vai precisar de 10 pessoas para fazer um trabalho. A inteligência artificial ela chegou, ela tirou 5 pessoas dali, só que uma pessoa daquela vai precisar para suprir aquelas 5, porque é aquela uma pessoa que precisa para operar a máquina, para operar a inteligência artificial. E podemos ter certeza que daqui 5 anos ainda vai ter esse processo do ser humano poder operar a máquina. É claro que com o passar do tempo, o ser humano ele vai sempre saindo de cena, porque, bom, se a gente precisa de uma pessoa para operar a inteligência artificial, daqui um tempo,
eles podem fazer uma inteligência artificial para poder operar a inteligência artificial. É como se fosse um robô operando robô. Então, é bom a gente bom, enquanto a gente está em cena, é bom a gente se atualizar e ganhar conhecimento, ver para onde o mercado está indo e ficar de olho aí, né, ficar atento. Bom, eu separei algumas áreas aqui, né, algumas áreas como lançadores de dados, digitação de dados e assistente administrativos focado em tarefas repetitivas podem ser, praticamente erradicadas aí nos próximos 5 anos, porque, inteligência artificial, máquina, consegue fazer muito bem tarefas repetitivas. O computador, ele é assim, ele consegue fazer muito melhor, sim, do que um ser humano uma tarefa repetitiva. Então, normalmente, essas funções de atendimento administrativo simples, seria uma das áreas aí que seria bem prejudicada, né, nos próximos 5 anos. Os recepcionistas com funções, de triagem simples, por exemplo, hoje a gente já vê isso, né, a gente já vê aquelas, ah, por exemplo, você liga para uma empresa, aí vai estar um robô ali, aí você coloca o 1 para ir para tal ramal. E isso aí você já vê bastante, só que a inteligência artificial ela tende a substituir isso. Para você ter aquela voz de: "Ah, atende tal ramal, você vai para a área administrativa. Quer falar com o setor financeiro? Tecla 2". E para fazer tudo isso, a inteligência artificial, ela vai substituir aquela pessoa que faz a voz, que às vezes até faz ali os prompts, né, a programação, o programinha ali que roda. Então, essa é uma realidade que pode ser substituída. Na área das vendas e contato direto com clientes, né, o representantes de marketing, normalmente tarefas de marketing podem ser automatizadas com a inteligência artificial, pode ser sim, substituídas e bem prejudicada. Uma área que a gente vê muito em transição hoje, pelo menos eu que trabalho com design, trabalho com redes sociais, eu vejo que está vindo forte e pelo menos eu já uso, que é criar imagens com a inteligência artificial. Você consegue criar, sei lá, um PNG, um fundo transparente, um ticket ali, alguma coisa ali, ou um design, uma thumbnail pro canal do YouTube. Alguma arte, você consegue, ao invés de você usar o Photoshop como na antiga, que já está ficando antigo para você ver como que tá ficando as coisas, você consegue usar a inteligência artificial para te fazer isso. Ou seja, aquele designer gráfico que tinha antigamente vai sofrer muito com isso, tende a sofrer muito com isso. Você tem que se atualizar, porque ao invés de eu contratar um design gráfico para fazer uma thumbnail para o meu vídeo no YouTube, eu posso pagar uma mensalidade para uma inteligência artificial e criar a minha thumbnail. Eu ali em 1 hora eu crio uma thumbnail legal. Então é uma área que tem que ficar atento. Se você trabalha com design gráfico, você tem que ficar atento com isso. E você que vê uma oportunidade tem que ficar atento para poder aprender, para poder se atualizar e dominar essas áreas também. Algumas outras áreas, como um teacher, né? Eu já uso isso, eu uso muito inteligência artificial para poder aprender alguma coisa. Eu estou estudando hoje dados, análise de dados, e eu consigo usar o ChatGPT como um teacher, né, como um mentor ali que vai me ensinando a análise de dados. E eu sinto que aprendendo com o chat, claro que tem muitas coisas ali que você tem que ficar atento, porque o chat ou qualquer outra inteligência artificial, ela não vai acertar 100%, mas eu consigo aprender muito mais rápido com o chat, que no caso, o meu caso é o chat, mas pode ser outra inteligência, pode ser o Gemini da Google, e eu consigo aprender muito mais rápido do que com o próprio professor ali, ou uma pessoa explicando. Então, essa área do teacher pode ser uma área impactada ali. É claro que eu acho que para os próximos 5 anos não vai ser tanto assim, mas tende já a sentir algum baque ali pelo menos nos próximos 5 anos. Então, essas são algumas áreas ali que eu consegui, né, pôr para vocês.
que podem ser sim prejudicadas, tem algumas outras áreas. Claro que se você tem dúvida da tua área mais específica, deixa aqui nos comentários que a gente vai pegar aqui e te responder em um vídeo, se possível. Mas é uma área que a gente precisa ficar ligado. Muita gente tem o preconceito, né, com a inteligência artificial, né, porque vê como um rival, o ser humano ele vê como um rival mesmo, literalmente. É como se fosse um novo ser ali na sala querendo tomar o teu espaço, né. Mas é isso. Algumas áreas que podem ser criadas com a inteligência artificial é o engenheiro de prompt. O que é um engenheiro de prompt? É uma profissão de você saber fazer perguntas. Se você já usa a inteligência artificial, você vai ver que você precisa fazer perguntas certas para poder ter a resposta que você precisa. Ou seja, não é qualquer pergunta e falar assim, oi chat, ele vai te responder, oi, mas você precisa resolver alguma situação, você precisa fazer a pergunta-chave, a pergunta que abre a porta para a tua resposta. O chat ele precisa te responder da forma precisa, ele precisa criar algo que você queira criar. Por exemplo, se você quer criar uma thumbnail do seu jeito, você tem que saber conversar com o chat. Isso seria um engenheiro de prompt. Você tem que saber criar um prompt para poder dizer com o chat ou com o Gemini ou com alguma inteligência artificial da sua preferência. Então, essa é uma profissão que vem muito forte aí para os próximos anos. Já tem muita gente migrando para ela. E também outra profissão é o code, né? O code, você programando com a inteligência artificial. Programadores é interessante migrar para essa área, ou pelo menos aprender como backup, como uma situação reserva, porque você saber programar com o chat, você economiza códigos, você economiza tempo, e tempo por uma empresa é dinheiro. Então essa é uma área que você precisa ficar ligado aí. Outra coisa, outras áreas que vão precisar, isso já um bônus aqui para vocês, a área da filosofia. A área da filosofia e áreas ali mais agrícolas, áreas mais manuais, áreas que precisa do ser humano realmente para fazer, porque o robô ainda não consegue fazer tanto. É, construção, alvenaria. Então, tende muitas pessoas voltarem para essas áreas, porque são áreas que o ser humano vai sendo colocado para essas áreas. E normalmente, se você pegar essas áreas no início já do boom, da escassez, você tende a ganhar muito dinheiro. E como a lógica funciona, quem chegar primeiro vai contratando as outras pessoas que chegam depois. Essa é a ordem, essa é a lógica, esse é o jogo. Esse é o jogo do nosso mundo, né? Isso que acontece economicamente. Então é isso. Algumas áreas aí que eu separei para vocês. A gente vai conversando mais sobre inteligência artificial conforme o tempo vai passando. Vai vindo novas atualizações, novas coisas. E eu sei também que para os próximos 5 anos o pessoal vai focar bastante na área da doméstica, né? Coisas de casa, para poder um robô te ajudar a limpar a casa ou fazer a comida para você. Essas áreas domésticas tendem a se aumentar bastante em 2026 em diante aí para os próximos 5 anos. Então é bom a gente ficar de olho. Beleza? Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre geopolítica, atualizações, sobre acontecimentos aí que a gente vai debatendo, conversando, uma conversa de bar simples, né, que eu quero conversar aqui com vocês, mostrar o que está acontecendo no mundo. Siga a gente, se inscreva no canal, o canal está começando. Esse é apenas o terceiro, quarto vídeo, alguma coisa aí, vocês vão ver a ordem. E é isso. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima.